Quando eu tentei, não me abati. Quando eu errei, não me rendi. Por onde andei, o que eu vivi. Quando aprendi, vim, vivenci. Tô montando meu império, fazendo história. Vejo motivos pra parar, mas nenhum me vence. Viva a vida como um rei, conquistador. Cada momento de fracasso é só suspense. Pura observação, tipo Sun Tzu. Arte da guerra pra fazer o que for improvável. Acumulando experiência, minha vivência me torna super poderoso, tipo herói da Marvel. Quem sabe tudo que merece não vê fim. As críticas são como bala de festim. Minha certeza é um colete à prova de balas. O campeão tá nesse jogo, então abram alas. Melhor da quadra me conhecem como MVP. Pensaram que eu tava acabado, mas eu tô aqui encabeçando essa campanha. Minha façanha vai ser lembrada por 1000 anos depois que eu sumi. Eu vi pessoas nesse mundo, conheci milhares daqueles que só passam fome atrás que tem internos. Nada muda quando morrem, sua grana fica. Mas os com uma vida rica serão eternos. Quer me ver poder fazer mal pra quem me acompanha, ou fazer tudo pra impedir o que tô planejando. Eu vejo como o tempo passa, minha fala massa. Quem não tiver a mente forte só tá se enganando. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Shinobi Fanfics. Hoje eu vim para trazer a continuação da fanfic que seria Black Clover, capítulo 17. Cerveja sobre a mesa e Yuno tinha enfim fechado a capital, e para ele era como estar em um parque. Pessoas se movimentavam-se um lado para outro. Lojas, casa, pessoas todas pareciam tão felizes. O rapaz olhou enquanto olhava para o céu, ainda era bem cedo, pouco mais de 8 horas da manhã. E a alegria que estava tomando conta de si. A sensação de explorar cada pedacinho da cidade, ver cada coisa qual a capital nos 2 únicos dias, que tinha antes do exame lhe animou. O jovem mago se olhou rezando para que as roupas que a esposa de Meax costurou para o mesmo estivesse totalmente limpa e em ordem. Era uma camisa preta com detalhes em dourado, que lembrava os ramos de uma árvore que tomavam conta de sua roupa. Um casaco branco com de tecido firme, com um risco vermelho em suas costas, além de calças de couro largas e botas polidas e bem novas. Sua espada era quase totalmente, a bainha de sua espada era algo fino e caro demais para alguém normal. Até a mana no ar e mais forte do que em Age. Yuno comentou, enquanto sentia o ar carregado de mana e magia entrar por seus pulmões. Ele nunca se sentia tão bem, era como se o próprio ar lhe fortalecesse mais. O mago apenas estava vagando sem rumo, bestializado com todas as novas informações. Qual aquele lugar lhe trazia? Seus olhos brilhavam enquanto saltavam pelas lojas, pelas casas, pelas pessoas que circulavam pelas ruas de pedra. Naquele dia em que Yuno chegou era bastante movimentado, ainda mais pelos exames estarem tão próximos. Claro que as ruas eram sinalizadas com placas que informavam os principais pontos. Yuno apenas caminhava sem algum rumo. A última coisa a qual ele pensava era descansar ou comer alguma coisa, não enquanto se tinha tanto para ver. O mago em passos rápidos era tomado por cada coisa nova que via. Ele tinha se perdido entre as muitas ruas, mas para ele não se importava, não enquanto o ambiente tinha tanto a reoferecer. Queria me controlar um pouco, mas não me importo de me chamaram de caipira. O garoto não parecia estar incomodado com isso, embora reclamasse de sua empolgação para si mesmo. Yuno caminhou por 1 hora, antes do próprio ar se encher com o cheiro de comida. Os restaurantes todos tão luxuosos ao seu ver que pareciam mais uma pequena mansão, deixavam o ar repleto de temperos e cheiros tão agradáveis a qual o mesmo nunca imaginou existir. Ele estava tomado em seus pensamentos, quando sentiu uma mão o puxando para trás, o que o assustou, fazendo sua mão, quase que instintivamente, se virar para a espada em sua cintura enquanto se virava com um rosto de poucas e boas, para se deparar com uma mulher de cabelos ruivos e sardas em seu rosto. Yuno de Age. A mulher lhe perguntou enquanto os olhos amba da mesma o encarava, quase com que todo o fascínio do mundo. Quem é você? Não me lembro de a conhecer. O mago perguntou olhando a mesma de cima a baixo. A mesma usava roupas simples, uma camisa branca com tons de um vermelho desbotado quase laranja, e uma saia que ia até suas canelas em uma cor avermelhada, além de botas femininas. Seus cabelos lisos e ruivos caíam sobre os ombros como uma cascata de fogo. Me desculpe, não estão meus modos. Sou Rebeca e seu irmão Asta me pediu para ficar de olho caso o visse. A mulher se apresentou, fazendo uma leve referência ao jovem mago, que a olhou imaginando se Asta tinha ou não a levado para a cama,
pelo tom doce e gentil a qual ela se referiu ao seu irmão de consideração, um sorriso seco saiu dos lábios do jovem mago, quase expressado uma sensação de fracasso. Esse maldito, por que ele sempre fica com as mais bonitas? Yuno resmunga em sua mente, quase amaldiçoado meio demônio, apenas por saber de todas as poucas e boas a qual esta costumava fazer. Ele olhou para a moça em sua frente, filtrando seu rosto enquanto ela lhe deu um sorriso. Bem, seu amigo já deixou sua reserva no restaurante paga, e eu não acho que comida e banho quente serão bom após a longa viagem. A jovem falou em um tom doce, enquanto olhava para o restaurante de hospedagem atrás de ambos. O mago apenas assentiu com a cabeça enquanto a mulher lhe guiava para dentro. O lugar ainda não estava muito cheio, mas o aroma da comida sendo preparada era uma tentação. Espere aqui, vou ver se ainda há quartos para serem reservados. Deseja algum? Antes de subir, a mulher perguntou sorrindo para o mago. Cerveja preta, se não tiver pode ser alguma que tenha mel e que esteja bem gelada a ponto de trincar os dentes. O mago falou se sentando em uma das cadeiras, próximas à janela. Talvez lá fosse mais fácil de encontrar esta caso mesmo voltasse. Estava quente e Yuno sentia que algo gelado fosse necessário. Seus olhos estavam olhando atendente ao seu redor. Algumas pessoas já estavam enchendo a cara enquanto se esperavam pelo horário do almoço. Enquanto outros apenas comiam alguns petiscos, como pães recheados, queijo cortados, tomates secos no sal ou carne defumada. Aqui, não tínhamos mais da preta, mas esse foi feita com mel e cevada de primeira. Rebeca deixou uma grande caneca na mesa, grande o bastante para ter 1 litro de bebida ou talvez mais. Yuno apenas assentiu com a cabeça, antes de dar um longo gole da bebida. Era doce, mas com aquele leve amargo da cevada. No fim do gole, aquela era o tipo de bebida que muitos bebiam e só paravam quando estavam bêbados o bastante para precisarem de ajuda para andar. O clima leve do lugar permitia que Yuno aproveitasse a cerveja antes de ir tomar um banho, seja ele quente ou frio. Não está perfeita. O jovem mago respondeu, enquanto via que Receba voltava às suas tarefas de puxar novos clientes para o estabelecimento. Tudo parecia em paz, enquanto o jovem tinha o lento degustar de sua bebida. Vez ou outra um ou outro lhe olhava. Suas roupas sem dúvidas eram de alguém que no mínimo vinha de uma família com grandes fundos de riquezas, mas como ele e esta foram os primeiros em anos desde a fundação daquela vila esquecida que ousaram participar dos testes de cavaleiros, era claro que o padre e os demais não os deixariam ir como meros plebeus. O jovem mago ficou olhando a rua até que um homem que vestia roupas tão chamativas e extravagantes quanto as plumas de um pavão parecia chegar perto de Rebeca. Yuno não podia ouvir claramente o que falavam, mas era certo que não eram coisa boa. Pois a mulher tinha uma expressão de desdém para com o homem, que ainda estava forçando a conversa sobre a mesma, segurando seus pulsos de maneira firme e a impedindo de sair do lugar. Aquilo irritou Yuno, não o fato daquele homem estar quase estuprado a jovem na rua, mas o fato de todos estarem o ignorando, como se fosse um fantasma. Aquilo fazia sua cerveja ficar azeda na boca. Ele acabou com o gosto doce, ele acabou com meu humor. O jovem virou o caneco de uma só vez, enquanto se levantou sério até aquele homem, que ainda insistia em agredir a mulher, que se recusava a falar com o mesmo. Yuno saiu pela porta da frente com um olhar frio em seus olhos. Sua mão estava coçando para sacar a espada, aquela hábito a qual ele notou ter se tornado tão natural quando usar magia ou respirar. Quando ele estava na rua, pode finalmente ouvir a conversa. Ele notou que as paredes do restaurante eram reforçadas com magia, o que impedia o som da rua incomodar os clientes. Me solta, eu tenho trabalho em fazer. Receba, gritava, enquanto tentava soltar os pulsos da mão do homem, que não deveria ter mais que seus 30 e poucos anos, o rosto gordo com um bigode e cavanhaque ridículos, as roupas em cores de azul escuro com um roxo ainda mais escuro eram vibrantes. As calças amarelas e as botas do couro de algum animal de pelé vermelha completavam o kit pavão. Ah, pode trabalhar para mim. Eu sei que você sempre está trabalhando, seja lavando roupas, sendo garçonete, ou cozinhando, tudo para sustentar você e seus filhos, mas se trabalhar para mim além de ganhar mais, pode ser minha puta particular. Receba a chã. O homem suas estava lambendo o pescoço da garota. Aquilo só fazia Yuno odiar mais. Não tinha aquilo a qual ele e esta vinham de divertido em levar uma mulher para a cama.
nada da diversão dos jogos de conquista e sedução, nem mesmo do fracasso. Qual esse jogo poderia ser? Não tinha nem a paixão do momento nem as juras de romance que morriam no dia seguinte. É só um escroto achando que pode fazer o que quiser, apenas por ser rico, Yuno berrou em sua mente, enquanto caminha em direção ao homem que ainda insistia em seus abusos. Prefiro morrer de trabalhar, pelos meus irmãos, do que trabalhar para você, me solta. A mulher tentava soltar o pulso, mas em vão o homem ainda segurava com força. Foi quando Yuno, que caminhava até eles, agarrou o pulso rapidamente do homem, torcendo sua mão para trás, enquanto os olhos frios, que pareciam ganhar vida com sua mano, encaravam. A moça não, que nada com você. Acho melhor parar com esse seu showzinho patético. A voz de Yuno estava mal alterada, mais firme do que de costume, sua mana violentamente era emanada por seu corpo, sua mão direita descansava sobre a espada de forma discreta. Foi quando um olhar de nojo se deu no rosto do homem a quem ele segurava o braço. Por acaso és um nobre para encostar em mim? O homem tinha um tom de nojo em sua voz que fez Yuno entender o quão distorcido estava a lógica dos nobres. Eles se sentiam como deuses entre os homens. Aquilo fez com que Yuno olhasse torto. Não, sou apenas um órfão comum, de uma vila comum em algum canto deste vasto reino. Isso incomoda a tu? Quando a mago mais jovem falou, o nobre em sua frente cuspiu em seus olhos, enquanto forçou ao máximo para soltar seu pulso da mão firme de Yuno, que ainda o mantém preso firmemente. Yuno logo notou, ele era mais forte fisicamente, mais forte mentalmente, mais forte com a mana. Ele não soltou o homem, em vez disso o puxou para baixo antes de erguer seu joelho até a altura da cintura, fazendo o nariz do mesmo ser esmagado em seu joelho. O homem tombou para trás, berrando e gritando. Yuno, você não devia ter feito. Entra, rápido, eu vou pôr o maldito no lugar. A mana em torno do garoto ficou pesada, seu grimório brilhava fortemente, enquanto as 4 folhas eram visíveis. Todos estavam espantados com o que viam. Um mero garoto de alguma vila tinha um grimório, com um trevo de 4 folhas. Logo uma multidão se formou para ver quem tinha agredido o nobre. Você é um homem morto. O nobre se levantou, enquanto seu grimório vermelho brilho, forte, mas antes do mesmo lançar algum feitiço. Yuno já o cortou, um corte leve no braço, um no tórax, e com a lateral da espada o acertou em suas costas, o lançando para longe. Yuno caminhou irritado até o homem. Sua mana era tamanha que os mais fracos se sentiam sufocados. O homem olhava a raiva, enquanto Yuno mantinha a postura fria e seria. Rebeca estava atrás do mesmo, ainda dentro do restaurante, olhando com medo. Aquele poder era tão grande quanto o de um nobre. Ei, Yuno, da próxima vez, me espera para a festa. Asta berrou por entre a multidão enquanto abria caminho. Seus olhos caíram com desdém para o nobre em sua frente, que parecia pálido ao ver o garoto de anti-magia ali em sua frente. Somente os olhos de Asta tinham uma pressão maior do que qualquer magia a qual Yuno invocada. Asta, é bom te ver, Yuno falou sorrindo, mas foi cortado por uma cabeçada de Asta contra sua testa, o fazendo cair para trás. Idiota, Yuno, o que você tem na cabeça ao atacar esse pedaço de merda? Ele é um nobre e isso pode passar para você durante o exame. Era mais fácil contar para a esposa dele o que o mesmo anda fazendo pela rua, assim. Ela ia amar saber as coisas sujas a qual ele faz com as mulheres. Asta não precisou de mais do que isso, para fazer o nobre engolir seco, enquanto um sorriso semi-avermelhado gritava entre os dentes brancos de sua boca. O mesmo parecia ter esquecido totalmente de Mago de Vento em sua frente. Asta, meu amigo, estava apenas testando os poderes do garoto, certo? Não há por que colocar minha Sami da minha frente, até que ela receba você sabe o que. O homem nem ao menos questionou, saiu com o rabo entre as pernas, enquanto corria por entre a multidão. Yuno e Rebeca olharam Asta com cara de quem esteve fazendo mais do que apreciando os dias na capital. Embora pelo olhar de Asta apenas não perguntaram quais negócios obscuros ele tinha com o nobre. Ei, aquilo machucou, vou ficar com um galo. Yuno reclamava enquanto Asta apenas lhe mostrava um dedo do meio. E Rebeca apenas ficou calada, para não atacar mais causa ao fogo, que a situação virou. Vamos entrando, o show acabou. Os 3 entraram, enquanto Asta pedia 2 canecas grandes de qualquer cerveja gelada. Ele e Yuno se sentaram frente a frente, embora o olhar de raiva de Asta ainda permanecesse.
Idiota! Qualquer outro nobre o amarela nu na praça. Yuno olhou, de forma como se não ligasse muito. Talvez ele tenha mudado ao focar tanto tempo, próximo ao anão cabeça dura e quente. Asta, me diz só uma vez. Uma única vez na vida que não fizemos merda. Por exemplo, essa espada que carrega tem magia. Então de onde você tirou isso? Yuno questionou com uma pergunta, talvez querendo fazer Asta notar que ambos tinham um estranho talento para entrar em problemas. A ganhei de modo justo em um jogo de cartas. Asta o respondeu, enquanto via Rebeca voltar, com as canecas de cerveja para ambos. Sobre a mesa de madeira. O líquido estava tão gelado que o copo parecia suas, enquanto milhares de gotículas de água se formaram por todo o vidro rústico. Yuno deu um olhar torto, quando Asta te contou a forma a qual conseguiu pôr as mãos naquela espada um tanto quanto única. Sua bainha era mais fina do que as demais espadas a qual estavam acostumados em Clover. Tão justo, poderia ser. Mas porque ficou com raiva pelo esporro a qual dei no babaca. Yuno viu que não deveria prolongar certos assuntos, em vez disso pensou em entender melhor outros. Ele deu um gole grande o bastante para que o líquido escorrer um pouco por seus lábios. Os nobres comandam quase todos os esquadrões de cavaleiros mágicos. Alvorecer dourado, águias de prata, rosa azul, louva-a-Deus verdes, pavões corais, orcas púrpura e cervo ciano, todos são comandados por nobre de Clover. Os touros negros são os únicos que, pelo que parece, não têm relação com a nobreza. Asta falou de forma calma. Não era seu dever ensinar a Yuno sobre os 8 esquadrões, mas era de seu interesse o ensinar sobre como as coisas funcionavam em Clover. Ser nobre lhe dava direitos a quais eles como meros plebeus jamais poderiam sonhar. Em ter aquilo deixava a cerveja com gosto ruim, mas era o gosto da verdade. Apenas um, mas é toda aquela história de estarem juntos lutando para um reino melhor, o jovem questionou Asta, ao notar o quão distorcido era o reino. Asta apenas o deu um olhar seco, sabia que em Age, as coisas eram diferentes, se tinha pouca ou quase nenhuma influência do reino, naquelas terras, os nobres lá eram apenas os últimos na linhagem, ou os filhos dos filhos de algum bastardo sortudo o bastante para ter terras. Lutam. Yuno veja a riqueza a qual estamos rodeados, vejam o quão grandes são as casas nas partes nobres da capital, eles lutam por um futuro melhor para eles. Aquilo fez Yuno morder os lábios, todos lá gozavam do melhor enquanto as vilas mais afastadas, as cidades mais distantes viviam sobre uma miséria a qual achavam que podia ser mudada, com esforço mais que os governava não o faria. Tudo é uma mentira então, Yuno retrucou sério. E até alguém a mudar, mas por apenas vamos descansar, pois em breve estaremos em frente aos capitães, e sobre o nobre não se preocupe, eu tenho ele na coleira. Não acredito que ele deixe uma esposa tão gostosa sozinha e vai caçar na rua o que já tem. Em casa, Asta falou dando um sorriso supino, quase como um pregador que achou uma presa. Espera, você comeu a esposa dele? Yuno perguntou em uma voz mais baixa, de forma que apenas eles escutassem, embora o seu amigo apenas desse um sorriso de pregador, e nada mais que aquilo. Ei, Asta me responde, cara, diz alguma coisa. Imagine o pior de mim, Yuno, é essa ser a sua resposta. A cara de quem estava fazendo algo errado, junto ao grande gole de cerveja, já diziam mais do que quaisquer palavras que Asta poderia dizer. Além do mais, ele tem memória curta, curta até demais, para alguém, trai a esposa, eu acho que ela deve estar triste. Yuno olhou para o garoto em sua frente e uma única resposta veio em sua mente. Ele é amante da esposa daquele homem.